Olá, bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está de tarde e boa noite para quem está de noite. Me assistindo nesse exato momento, horário de Brasília, né, às 20h30 e horário local de Mato Grosso, às 19h30. Pois então, galera, hoje eu trouxe aqui questões de física voltada para força de atrito, uma parte da física. Trouxe aqui para vocês o conceito, né? Um pouquinho do conceito, vocês entenderem o que é a força de atrito, para a gente poder jogar nos exercícios. Tudo bem? Então, continuando aí comigo. Tá, mas antes de continuarmos, então, se você que caiu de paraquedas nesse momento e não conhece meu canal, te convida a se inscrever, se inscreva aí, abaixo aí desse vídeo, tem um se inscreva, e vou deixar aqui em cima do card para vocês clicar e se inscrever, para vocês não perderem nenhuma conteúdo decorrer da semana ainda, tudo bem? Então, vem aqui tirar suas dúvidas, vem aprender aqui comigo, tudo bem? Então, vamos lá. O que é a força de atrito? A força de atrito, opa, deixa eu pegar aqui a caneta, pera lá, vamos lá, opa, aqui. Vou pegar aqui, pá, mas é assim mesmo. Então, quando o corpo se movimenta sobre outro, aparece entre eles uma força de oposição ao movimento. Essa força é denominada de força de atrito, tá? Então, a força de atrito, quando o corpo se movimenta sempre sobre o outro, entre eles uma força de oposição, contrária, uma força contrária aí. Então, é força de atrito. Então, a gente escreve força de atrito, que é o F maiúsculo e o AT minúsculo. Então, é força de atrito. Tudo bem? Essa é a nomenclatura da força de atrito. Em muitos casos, a força de atrito ela é indispensável. Como exemplo, podemos citar a importância do atrito entre os pneus de um carro e a estrada, na qual ele se movimenta. Já o atrito existente nas partes móveis do motor desse mesmo carro é um verdadeiro obstáculo. A força de atrito observada entre dois corpos que se movimentam é diretamente proporcional. Tudo bem? A força de compressão entre os corpos é incontável. Então, a força de atrito, ela é sempre diretamente proporcional. Então, veja aqui na figura que nós temos a força normal, né? Que é essa daqui, que a setinha aqui para cima, e a força peso, que ela está apontada para baixo. E do lado esquerdo é a força de atrito, e do lado direito é a força. Tudo bem? Então, vocês precisam. Isso aqui é a característica da força de um atrito, ele tem esse formato aqui. Tudo bem? Então, vamos lá, descendo. Opa, vou pegar aqui. Agora, vamos ver aqui, ó. A forma para calcular a força de atrito é esse. Então, para calcular, a força de atrito é força de atrito, que é igual a quem? O meu coeficiente de atrito multiplicando pela minha força normal, tá? Então, para calcular a força de atrito, a gente vai usar essa fórmula aqui. Lembrando que normal, né, que a força normal, ela é igual ao peso. Então, vai ficar N, que é normal, que é igual a peso. Tudo bem? Então, isso que vocês precisam entender esse conceito aí. Então, a característica da força de atrito, ele tem esse formato aqui. E a forma para calcular a força de atrito é esse daqui. Tudo bem? Então, vamos para os exercícios. Para os exercícios. Então, galera, nós temos aqui o exercício. Então, vamos lá, deixa eu só colocar aqui, no lugar desse CH, que é número 1. Vou colocar aqui. Opa. Aqui, ó, é número 1, ó, tá? É número 1 aqui, viu? Então, na figura abaixo, um bloco de massa, olha lá, um bloco de massa, 4 quilos, se move com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado.
Então, sobre o plano horizontal, sabendo-se que a força de atrito entre o bloco e o plano, ele é igual a quanto? 2 newtons. Pode-se afirmar que a força em newtons vale. Então, a pergunta é, ele está perguntando, pode-se afirmar que a força de newtons vale? Vai ver qual é a alternativa. Então, a primeira coisa, a gente precisa colocar aqui os dados. Então, vou colocar aqui os dados da informação que ele está me dando. Então, ele me deu uma força de atrito. Então, escrever aqui, ó, aqui do lado. É força de atrito que vai ser... Opa, deixa eu apagar, aqui não ficou legal. Vou colocar aqui força, olha lá, de atrito, que isso vai ser igual a quanto? Força de atrito entre o bloco é igual a 2 newtons. Então, é 2 newtons. Depois é a massa. A massa lá vai ser igual a 4 quilos. Olha lá, ó, a massa. Então, vai ser 4 quilos. E a aceleração. Eu vou colocar aqui bem do ladinho, para ficar, né? Deixa eu colocar aqui. Então, a força de atrito aqui vai ser 2 newtons. A massa vai ser igual a 4 quilos. E a aceleração vai ser igual a quanto? 3 metros por segundo. Olha lá, ó, aceleração. Então, vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu vou pagar isso aqui, ó. Aí, eu vou jogar isso aqui para cá. Então, eu tenho aqui, tá? Meus dados. Olha lá. Pronto. Então, meus dados lá que eu peguei, força de atrito, porque ele quer saber, afirmar força de atrito em newtons. Beleza, então, depois que você pegou essa informação, então, o que que eu vou fazer? Agora eu vou jogar na fórmula. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vou colocar aqui resolução. Então, vai ficar força menos a força de atrito, que isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Agora eu vou fazer a substituição em cima dos dados que eu tenho lá. Então, vai ficar a força menos a força de atrito, que é 2 newton, que isso vai ser igual que a minha massa lá é 4, multiplicando quem? A minha aceleração, que é 3. Força menos 2, que isso vai ser igual a 12. Agora eu vou ter que isolar a força, eu tenho que isolar a força, porque eu preciso saber quem a força em newtons. Então, vem para cá. Então, vai ficar força, que isso vai ser igual a 12, menos 2 está aqui, passa para o outro lado, sinal trocado. Então, força, que vai ser igual a 14 newton. Pronto. Então, pode-se afirmar que a força em newtons vale quanto? 14 newton. Então, qual que é a alternativa lá? A alternativa é quem? É a C, ali, ó. Então, vai ser a alternativa C, show de bola. Vamos que vamos. Estão gostando aí? Dê o seu joia. Deixa aqui nos comentários, se vocês entenderem a força de atrito, ok? Vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Hein, galera? Então, eu só vou retomar aqui com vocês a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, eu tenho questões aqui para resolver com vocês, mas para isso eu vou só passar um pouquinho um pouco do conceito para vocês entenderem, para a gente poder ir adiante, tá? Então, falei para vocês agora há pouco sobre a força de atrito. Agora vamos entender as primeiras leis de Newton. Vamos ver a primeira lei, né? A segunda e a terceira lei de Newton. Isso é muito importante para a gente poder entender a questão aí da lei da inércia, das atividades. Bom, então, vamos aqui. Ah lá, vamos lá. Tá. Vou pegar aqui. Isso. Espera aí, deu um probleminha. Tá. Então, vamos entender o que é a primeira lei de Newton. A inércia, essa é a lei da inércia. A inércia, ela existe sempre, mas é apenas uma tendência, ela pode ser contrariada por uma ou mais força que seja aplicada ao corpo considerado, né?
Na natureza, normalmente, o corpo eles estão expostos à ação de forças naturais, como o atrito, a força da gravidade e o empuxo. Tá? Então, na primeira lei de Newton, está voltada para atrito, força de gravidade e o empuxo. O cientista inglês Isaac Newton, observando o movimento do corpo e a ação das diferentes forças sobre eles, estabeleceu uma importante lei física que se tornou conhecida como a primeira lei do movimento, a primeira lei de Newton. Então, a regrinha para a primeira lei de Newton é: todo corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento, retilíneo uniforme, se a resultante das forças que atuam sobre ele for nula. Então, isso daqui, galera, é a primeira lei de Newton, viu? Ó, opa! Então, essa daqui é a primeira lei de Newton, tá? Agora vamos ver a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Então, essa aqui é a regra da segunda lei de Newton. Então, tá lá. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que agem sobre ele e é inversamente proporcional à sua massa. A aceleração tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Então, essa é a segunda lei de Newton. Tudo bem? Então, vamos adiante. Então, vocês, antes disso, vocês precisam entender isso aqui, porque quando chegar nas questões, né, lá você já viu, falei para vocês sobre exercício da força de atrito, agora vamos ver as questões da primeira lei de Newton. São 3 leis. A primeira, a segunda e a terceira a gente vai ver da ação e da reação. Tudo bem? Então, continuando. Então, agora vamos ver aqui, ó, aqui na figura e as informações, para vocês entenderem. Então, se M, que é a massa do corpo, e F é a resultante das forças que agem sobre ele, então nós temos aceleração, que é igual à força que está para a massa. Então, a força aqui, a gente vai isolar a força aqui, e a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa está dividindo, eu vou passar ela multiplicando. Então, vai ficar a força igual a massa vezes a aceleração. Então, onde F é minha força, e o M é minha massa, e meu A é minha aceleração. Então, essas são as notações, viu? Para vocês saberem quem é quem. Então, suponhamos que um corpo de massa, 1 quilo, adquire uma aceleração de 1 por segundo ao quadrado. Sob a ação de uma determinada força, essa força, por definição, tem intensidade de 1 newton. Então, em outras palavras, o newton, a nomenclatura dele é N, é a força que produz num corpo de massa 1 quilo, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, essa daqui está dentro da segunda lei de Newton. Tá? Só lembrar que a aceleração ela tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Tá? Então, ela vai ter sempre a mesma direção e a mesma força resultante. Tudo bem? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês os exercícios, ok? Então, vamos lá adiante. Então, vamos lá. A número 1, um corpo de massa, olha lá, eu tenho um corpo de massa de 5 quilos, adquire uma aceleração de quanto? De 2 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é: qual a intensidade da força resultante que atua sobre ele? Então, para obter esse valor, basta aplicar a segunda lei de Newton. Então, qual que vai ser a segunda lei de Newton? Só que antes disso, a gente precisa pegar as informações, eu preciso pegar os dados. Então, dados em si dessas informações aqui. Então, ele me deu a massa lá de quanto? Ó, massa, que vai ser igual a 5 quilos. A minha aceleração lá vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, tá aqui. Agora, a gente vai usar a fórmula. Então, vai ficar da seguinte maneira. Então, vai ficar assim, ó. Então, vamos usar lá, mudar aqui a cor. Então, a gente vai usar aqui, ó. Então, você vai usar a forma. Então, vai ficar assim, ó.
força, que é igual a massa, vezes aceleração. Agora, vocês vão substituir. Força, que é igual a massa de quanto? 5 vezes quem? É 5. Opa, deixa eu pagar aqui. Vai ficar assim, ó, 5 quilos vezes quem? Aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Força, que é igual. Vamos multiplicar aqui. 5 vezes 2 vai dar 10 o quê? 10. Então, eu vou ter que... Tá quilos. Então, vai ficar aqui, vou colocar para gramas vezes por quem? Por metros, né? 10 gramas vezes metros por segundo ao quadrado. Agora, ele quer saber, ele quer passar qual que é a intensidade da força sobre ele. Então, a gente tem que passar a força, ela tem que passar para newtons aqui. Então, vai ficar força, que é igual, tá? Gramas por metros segundo ao quadrado. Então, vai ficar, a gente vai jogar para newtons. 10, o quê? Newtons. Então, como é que vai ficar aqui a resposta? Vai ficar aqui, ó. A minha conclusão. Então, portanto, a força resultante que atua sobre o corpo é de 10 newtons. Show de bola. Vamos que vamos. Então, essa que eu trouxe para vocês é da segunda lei de Newton. Para usar a segunda lei de Newton, você tem que usar esta fórmula aqui. Aqui, ó, você tem que usar esta fórmula, tá? Depois, antes de você chegar nessa fórmula, você precisa pegar os dados, né? Tem que pegar os dados que ele está pedindo em cima da informação aqui. Depois joga para a segunda lei de Newton, faz a substituição de gramas para metros por segundo ao quadrado, você tem que jogar ele para mil. Tudo bem? Porque ele quer saber qual que é a intensidade da força resultante. Tá? Falou de força resultante, tem que ser em newtons. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Opa, deu um problema aqui, ó. Epa, vou voltar aqui de novo. Peraí. Um problema aqui. Opa, aí. Então, vamos para a segunda questão. Um automóvel de massa, 1.000 quilos, 1.000 quilogramas, parte do repouso e depois de 5 segundos está com velocidade a 72 quilômetros por hora, ou seja, 20 metros por segundo. Qual que é a intensidade da força resultante que atua sobre ele? Então, vamos inicialmente calcular o que é a aceleração, depois a gente vamos desenvolver o restante, tudo bem? Então, vamos pegar aqui os dados, primeira coisa. Então, vamos pegar aqui os dados, as informações. Então, ele deu lá velocidade de quanto? De 20 metros por segundo, tá? Porque a velocidade, tá vendo? 20 metros por segundo. E a velocidade inicial vai ser zero. Então, a velocidade inicial é assim, zero. Vai ser igual a zero. E o meu delta T, que é meu tempo de quanto? De 5 segundos. Olha lá, ó, parte do repouso. Ó, eu parte do repouso. Depois que ele parte do repouso, então é velocidade inicial zero. Depois de 5 segundos. Então, no caso, é delta T. Então, vai ser 5 segundos. E agora, o que eu vou fazer? Vou passar aqui um tracinho. Agora, eu vou ter que fazer... Você vai ter que aplicar, antes de aplicar a segunda lei de Newton, agora nós vamos ter que calcular primeiro a aceleração. Está falando que é calcular a aceleração, para depois a gente ir para aplicar a segunda lei de Newton, no caso aqui. Igual o exercício anterior que eu fiz com vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui o lápis, então vai ficar assim, a aceleração, que vai ser igual que a delta V, que é a minha velocidade, dividido pelo meu delta T, que é meu tempo, velocidade pelo tempo. Então, isso tudo aqui vai ficar igual a quê?
dando de cor aqui, então vai ficar a velocidade, né, final menos a velocidade inicial. 0 dividido por quem? Por delta T, que é meu tempo. Então, aqui vai ficar, continuando aqui, então vai dar a aceleração, que vai ser igual a quanto? 20, né? Minha velocidade vai substituir 20 menos quem? Menos a inicial, que é 0. Olha lá, dividido por quanto? Meu tempo é 5. Então, a aceleração, vou jogar aqui a setinha, para vocês verem que é isso aqui, ó, é para cá. Então, pegar aqui a aceleração, então vai ser igual a quanto? Vai ser, ó, 20%, então vai dar 4 metros por segundo. 4 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já achei que é a minha aceleração. Agora, eu preciso para a segunda lei de Newton. Então, eu vou para a segunda lei de Newton agora. Então, eu vou pegar lá os dados novamente. Aí, vou pegar aqui os dados. Aí, vou pegar lá. A minha massa lá é quanto? 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas. A minha aceleração que eu achei, né? De 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Olha lá. Agora, vamos para... Opa! Segunda... Aqui. Vou pegar aqui a segunda lei de Newton. Então, vai ficar... A fórmula lá, então, é força, que é igual a massa, vezes aceleração. Então, essa aqui é a lei da segunda lei de Newton. Então, vai ficar... Agora, só fazer uma substituição aqui. Então, vai ficar força, que é igual a massa, 1.000 vezes a minha aceleração, que eu achei, 4. Então, força, que vai ser igual a quê? 1.000 vezes 4, então vai dar 4.000 newtons. Pronto, já achei. Então, portanto, a minha força resultante aqui, galera, que atua sobre o automóvel, é de 4.000 newtons. Tudo bem? Porque ele quer saber qual que é a intensidade da força resultante que atua sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o automóvel. Tá? Então, observe que esta não é a força exercida pelo motor. Ou seja, o motor ele exerce uma força bem maior, porque além de acelerar o automóvel, ele deve vencer as forças de resistência, que são o atrito com o solo e resistência do ar. Tudo bem? Então, esse aqui não é a força exercida. Exercida pelo motor. Então, ele só pediu que ele queria que a pergunta é qual a intensidade da força resultante sobre ele, sobre o automóvel e não sobre o motor. Tá? Então, a primeira coisa, vocês pegam os dados em cima aqui, ó, da informação, né? Tirei a velocidade, você vai jogar a velocidade inicial é 0, depois o tempo, né, de 5 segundos, e aí vai jogar na fórmula da aceleração. E aqui, a minha velocidade que vai ser quem? A velocidade inicial menos a final. Aí você vai substituir. Achou que a aceleração, vamos aplicar para a segunda lei de Newton, porque ele te deu a massa. A massa é o quê? É a força. Te deu a aceleração, está na segunda lei de Newton. E aí você vai substituir em cima desses dados. Tudo bem? Show de bola. Vamos que vamos. Agora vamos para a próximo exercício, ok? Então, isso daí, física é treinar bastante, é entender os conceitos, né? Então, isso daí, então, o canal aqui não é só da professora Angélica, que é matemática, mas também física, tá? E eu vou trazer também questões aí de ciências também, né? De oitavo, né? Porque tem oitavo e nonos anos aí, também estuda física, mas é a ciência, não é aquela física assim, bem mais assim, abrangente, vamos dizer assim, mais aprofundada. Esse que eu estou passando para vocês já é nível de ensino médio, entendeu? Para todos os níveis aí, tá? Sei que tem muitos que têm dificuldade, tudo, mas eu vou estar passando para vocês questões de ciência, de oitavo, de nono, de sexto, de sétimo, enfim, ok? Então, vamos lá, a próxima questão. Aí, agora vamos para a questão 3. Um corpo de massa, olha lá, ó, um corpo de massa 10 quilos sofre a ação de uma força resultante de 5 newtons.
Qual que é a sua aceleração? Então, vamos colocar lá os dados da informação. Primeira coisa, a força de quanto que ele me deu lá? De 5 newtons. E ele me deu a massa, a M, que é igual a 10 quilos. Agora, eu vou aplicar o quê? A segunda lei de Newton, né? Então, vamos lá, vou passar aqui o tracinho. Ó. Então, eu vou colocar a fórmula lá. Então, vai ficar força, que é igual a massa, vezes aceleração. Agora, eu vou substituir, né? A força, então, eu vou colocar a aceleração, né? Que eu pensei, ele quer saber qual que é a sua aceleração. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Então, eu vou isolar a aceleração, que vai ser igual a força, porque a massa, ela está multiplicando, eu vou passar ela dividindo. Então, vai ficar força dividido pela massa. Ele não quer achar aceleração? Então, força igual a massa está multiplicando a aceleração. Agora, eu vou isolar a aceleração, que vai ficar igual a força dividido pela massa, porque a massa está multiplicando. E aqui a gente vai passar dividindo. Então, agora vamos fazer a substituição agora. Então, vou pegar lá a aceleração, que é igual a força de quanto? 5 dividido pela massa, que é 10. Então, vai ficar a aceleração, 5 dividido por 10 aqui, então vai dar o quê? Meio, o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, portanto aqui, o meu corpo, ele o quê? Adquire o quê? Uma aceleração de meio, o quê? Metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, essa é a resposta final. Então, é só vocês pegar os dados em cima da informação e depois jogar para a segunda lei aqui, ó, segunda lei de Newton, certo? Depois, ele está pedindo a aceleração dessa massa aqui, dessa segunda lei de Newton, você joga para aceleração. E aí você consegue chegar aqui no resultado. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos que vamos. Vamos aí para mais uma questão da, da segunda lei de Newton. Mais uma, depois eu vou entrar na terceira lei de Newton, ok? Então, vamos lá. Continuando. Essa daqui é a quarta, ó. Coloquei aqui a quarta questão, viu? Então, vamos lá. Um corpo sob a ação de uma força resultante de 100 newtons adquire uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a massa desse corpo? O outro anterior pediu aceleração. Agora, esse aqui é o contrário. Ele está pedindo a massa, qual que é a massa desse corpo, né? Então, o que que eu vou fazer? Então, eu vou pegar os dados. Agora, eu vou colocar a minha força, que vai ser igual a 100, newtons. E a minha aceleração, que ele deu lá de quanto? De 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Então, vamos lá, segunda lei de Newton. Então, tá lá, vou pegar força, pegar aqui, ó, força, que é igual a massa, vezes aceleração. Agora, eu vou substituir. Ele quer saber a massa, aliás, ele quer saber qual que é a massa. Então, para mim, então, a massa que está multiplicando a aceleração, então eu vou, peraí, problema aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, ele quer saber qual que é a massa. Então, vai ficar, a massa, eu vou isolar ela, a massa, que vai ser igual a força e a aceleração que está multiplicando, vai dividindo. Agora, eu vou substituir. Massa, que isso vai ser igual a força de quanto? 100 dividido por quem? Para aceleração por 4. Então, 100 dividido por 4, então vai dar massa, que é igual a 25 quilos.
Então, a resposta final aqui é, como vai ficar? Logo, a massa do corpo, tá? Do corpo aqui é 25 quilos. Show de bola, vamos que vamos. Vamos lá, então, para entender um pouco a terceira lei de Newton agora, tá? Trouxe mais 3 questões para vocês, mas vamos entender os conceitos, ok? Então, continuando. Opa, o problema aqui. Aqui, ó, a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Quando o corpo A exerce uma força em outro B, este exerce em ação uma força da mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então, quando for que na terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, então vamos sempre ter o quê? A mesma direção e o mesmo sentido contrário. Ele vai estar na mesma direção. Sente aqui, ó, ele vai estar assim, vai estar na mesma direção, mas do sentido contrário. Isso na lei da ação e da reação. Então, quando o corpo A exerce uma força em outro B, este exerce em A em uma força de mesma intensidade. Ou seja, tem a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Tudo bem? Então, agora eu vou passar o exercício para vocês, 2 questões aqui da terceira lei de Newton, ok? Então, vamos lá, continuando. Bom, então vamos aqui para o exercício que eu falei para vocês, é sobre a lei, da terceira lei de Newton da ação da reação. Tá, número 1, a figura representa 2 blocos, A de massa 10 quilos e B de 5 quilos, sobre o plano horizontal, sem atrito, o horizontal sem atrito, aplicando-se em A uma força vezes de 30 newtons, tá aqui, ó. A força que exerce A, exerce em B, aí quer saber qual dos alternativos. Então, já tem a figura aqui. Então, força igual a 30 newtons, né? Tem o mesmo aqui, a setinha, o mesmo sentido aqui, né? A intensidade. Então, eu vou pegar a força de A em B. Só que antes de eu fazer isso daqui, eu vou pegar uns dados, para ficar bem mais fácil para vocês. Ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu vou colocar aqui bem no cantinho, ó, os dados. Aí vai ficar a massa da A, que é igual a quem? A 10 quilos. A massa B, M, né? Massa da B lá vai ser 5 quilos. E a força de quanto? De 30 newtons. Agora vamos vir para cá, ó. Força de A em B, que ele quer saber, que vai ser igual a força de B em A, que é igual a força. Aí, vou pegar aqui o primeiro caso aqui. Vou pegar a força. Então, vou pegar aqui a força. Que isso vai ser força, que é igual a massa da vezes A mais a força, que é igual a massa da B, vezes A. Agora, vamos resolver isso aqui. Menos com mais aqui, eu posso cortar lá, eu posso eliminar, não posso? Ó, eu posso cortar esse aqui e cortar com esse daqui. Então, vai ficar, então, lá, força. Isso vai ser o quê? A massa de A vezes A mais a massa B. A massa B vezes quem? A. Aí, agora, vamos colocar em evidência isso aqui. Então, força, que é igual a massa de A mais a massa de B, né? O A lá, tá vendo? Se você pegar, olha lá, a gente coloca esse aqui, ó, o A, massa de A vezes A dividido pela massa, vai dar o quê? Isso aqui, ó. Coloca todo mundo em evidência. Dá uma massa de A mais a massa B vezes A. Agora, vamos substituir isso aqui. Força que vai ser igual a quanto? Dá aqui a caneta. Então, a massa lá é quanto? 10. Então, substitui 10 mais a massa B, 5, vezes a aceleração.
A força é quanto? 30, que isso vai ser igual a quê? Ó, 10 mais 5, 15. 15 vezes quem? A. Aí vai ficar a aceleração, que é igual a quê? A 30 dividido por 15, que isso vai dar o quê? Aceleração, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Achamos aqui. Agora a gente precisa substituir agora o valor da aceleração na equação 2. Porque isso aqui a gente montou é uma equação. Então, deixa eu passar um traço aqui. Deixa eu pegar, fazer assim melhor. Ó, fazer bem aqui no cantinho. Então, vamos ter que substituir o valor da aceleração pela equação 2. Então, vai ficar força, que é igual a massa B. Vamos pegar isso aqui, essa segunda equação aqui, ó. Massa B vezes aceleração. Agora, você vai substituir. Força, que é igual. Quem que é a massa B lá? A massa B é 5. 5 vezes a aceleração que eu achei, que é 2. Então, força, que é igual a 10 mil. Show de bola. Vamos que vamos. Então, é isso daí. Então, vocês têm que pegar os dados em cima aqui dessa informação, tá? E depois a gente montar uma equação, resolver, depois substituir aqui por valor da aceleração, porque ele quer saber a força que A exerce em B, né? Então, qual que vai ser a alternativa lá? Se deu resultado é 10 newtons, então vai ser a D. Então, vai ser essa daqui, ó, a D. Essa que é a resposta. Show de bola. Alternativa D. Mais uma questão. Vamos que vamos. Opa, faltou alguma coisa aqui, gente. Tem que pegar. Aqui, ó, não. É o seguinte. Então, eu vou ter que, na segunda questão, os corpos A e B da. Tá faltando a figura aqui. Deixa eu colocar a figura aqui. Só um momentinho. Hein, galera? A figura está mais abaixo aqui, porque não dá, senão não dá o espaço para me resolver para vocês, mas daqui a pouco eu mostro as figuras, tá? Então, vamos lá. Acompanha aí, então, na segunda questão. Os corpos A e B da figura têm a massa em iguais a 49 quilos e 21 quilos, respectivamente, considerando-se a gravidade, hoje a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e que não há atrito, calcula a aceleração do conjunto, B, a força de tração na corda que une os corpos. Então, ele quer que ache a aceleração e a B, ele quer que ache a força de tração. Então, vou mostrar a figura para vocês para a gente poder resolver. Tudo bem? Então, vou descer aqui a tela. Momento. Aí, galera, eu escrevi aqui na tela para poder vocês verem a pergunta para a gente resolver. Então, tem a figura aqui, que ele deu para a gente. Então, ele quer saber, vamos resolver a letra A. Ele quer saber a aceleração do conjunto. Então, no caso, a gente vai fazer o quê? Você vai pegar os dados da informação. Então, vou jogar aqui os dados, ó. Então, lá no problema, ele deu o quê? A massa. A massa, ele deu o quê? Aqui, ó, a massa A é quanto? É igual a 49 quilos. A massa B é quanto aí? Aqui a massa B, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a massa B, eu tenho aqui a massa A. 49, a massa B, 21 quilos. Então, 21 quilos. E a gravidade de quanto? De 10 metros, que ele deu lá para nós, no enunciado, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos fazer aqui a resolução. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó, peso, né? Que é igual a massa vezes a gravidade. Então, agora eu vou só substituir. Então, eu vou colocar aqui peso, que é igual, ele quer saber a aceleração do conjunto. Então, eu vou pegar a massa de quanto? De 21 multiplicando pela gravidade, que é 10. Então, peso igualmente 1 vezes 10 vai dar 210, o quê? 200, tá.
ver que teve um probleminha aqui. Olha lá. Voltar aqui de novo. Então, deu o quê? 210 newtons. Agora, vamos desenvolver agora. Então, na letra A, ele está pedindo aceleração. Então, eu vou colocar P menos a força de tração, né? Que é igual a massa B vezes A. Agora, eu venho aqui e vou substituir. Vou colocar aqui uma equação. Então, vai ficar P, que é igual a massa A, vezes aceleração. Aí, agora, eu vou resolver aqui. Eu posso pegar esse menos T com mais T aqui, ó. Ó. Aí vai sobrar o quê? Peso, que é igual a massa A, mais a massa B, vezes aceleração. Agora, só substituir. O peso lá é quanto? Aqui, ó. Aqui o peso. Então, 210, que é igual a minha massa, A lá, que é 70. Lá, vou pegar lá 70, vezes aceleração. Isso vai dar o quê? Aceleração, que é igual a... Você pegar 210, você dividir por 70, então vai dar o quê? 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora vamos para B. Aqui a B. A B, vou pegar lá. A B, ele quer saber a força de tração na corda que une os corpos. Então, aqui ele quer saber isso aqui, ó. É isso que ele quer saber. Então, vai ficar tração, que é igual a massa de ar, vezes aceleração. Agora eu vou substituir. Tração, que é igual, a força de tração, que é igual o quê? A massa de ar lá é quanto? 49. Eu vou multiplicar por 3, que eu achei aceleração. Então, a força de tração que vai ser igual a quanto? 49 vezes 3 vai dar 147 newtons. Show de bola, vamos que vamos. Isso daí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado.